Quantas vezes você já foi julgado pela aparência antes mesmo de abrir a boca? E se uma reunião de pais que deveria falar de educação e respeito virasse um tribunal de gente que nunca te olhou nos olhos? Hoje, você vai escutar uma história que começa com humilhação, passa por uma ferida que muita gente esconde e termina com justiça, daquelas que aquecem o coração e fazem a gente acreditar de novo que Deus exalta os humildes. A reunião de pais começou às 7 em ponto. Chuva fina batendo no vidro, cheiro de café passado e cadeiras de plástico rangendo. A professora Dandara, negra, gorda, sorriso sereno e voz macia, ajeitou os bilhetes coloridos que preparou para os pais. 3 coisas que seu filho faz bem. Queria começar pela luz, não pelo problema. Ela usava um vestido simples, estampado com flores miúdas, e um colar que herdara da avó. Lembrança de que raízes firmes resistem a ventos fortes. Boa noite, família, disse abrindo os braços. Hoje a gente vai falar de crescimento, não de rótulos. A frase mal terminou de ecoar quando uma mão levantou, rápida, afiada como faca. Era a mãe do Heitor, uma mulher de salto alto, bolsa de grife e olhar que media pessoas dos pés à cabeça. Desculpe, professora, Dandara, não é? A pausa veio carregada de veneno. Olha, eu trabalho com imagem, sou consultora. Não é nada pessoal, tá? Mas eu acho que seus jeitos não passam a seriedade que uma educadora precisa. O vestido, o cabelo, fez um gesto vago. Talvez você devesse adotar um visual mais profissional. A sala ficou silenciosa. A caneta de um pai rolou no chão. O relógio na parede estalou alto. Dandara respirou. Ali, diante de outras famílias, colegas, funcionários, o ataque não era apenas ao trabalho. Era ao seu corpo, à sua história, aos olhos escuros que já tinham visto tanto. Dona Clarice, respondeu suave, mas firme. Eu respeito sua opinião. Aqui a gente fala com respeito. E hoje, especialmente hoje, nosso tema é ensinar as crianças a olhar com o coração. Ah, por favor, a mulher riu. Eu pago a mensalidade, tenho o direito de exigir padrão. Meu filho precisa de referência. Como vai aprender disciplina assim? Outro pai pigarreou constrangido. Uma mãe encostou a mão no ombro de Dandara, num gesto pequeno que dizia: não desista. Dandara segurou o colar da avó e decidiu que aquela ferida não seria a última palavra. Naquela noite, em casa, ela sentou na beira da cama. Lembrou-se da adolescente que ouviu: você tem um rosto bonito se emagrecesse. Lembrou-se das entrevistas em que a elogiavam ao telefone e a dispensavam quando a viam. Lembrou-se da avó dizendo: menina, o mundo é barulhento, mas a verdade fala baixinho e fica. E foi ali, entre memórias e lágrimas discretas, que ela escreveu o plano no caderno. Sala do Respeito. Seria uma sequência de atividades simples. Roda de escuta, bilhetes anônimos de gratidão, um mural, eu já fui julgado quando, um pacto contra apelidos. E no fim, uma assembleia com pais e alunos. No dia seguinte, os bilhetes coloridos apareceram na sala. As crianças riram, curiosas. Dandara explicou. Cada um escreveria algo de bom sobre o colega. Depois, fariam o mural das histórias, momentos em que foram julgados. No primeiro minuto, vieram dúvidas. No segundo, coragem. Me chamaram de orelhudo. Disseram que minha pele era muito escura. Riram da minha avó porque ela é pobre. Os papéis iam se acumulando, formando um mosaico de dores e, junto, uma ponte de empatia. Nem todo mundo gostou. 2 meninos zombaram da ideia, rasgaram um bilhete. Dandara chamou os 2. Falou sobre o poder das palavras. Vocês sabem que semente plantam quando falam? A gente colhe o que planta. Eles baixaram os olhos. No corredor, a coordenadora a chamou. Dandara, a Clarice ligou. Disse que você está fazendo doutrinação de vitimismo. Quer falar com a direção. Dandara sentiu o estômago gelar, mas não recuou. Eu só quero que eles aprendam a se ver. Aí ninguém vai achar que é melhor que ninguém. Nos dias seguintes, o projeto começou a mudar o ar da sala. As crianças passaram a se cumprimentar antes de sentar. Obrigada por me ouvir, surgia em caderninhos. Dandara percebeu algo silencioso.
quase invisível com o Heitor. O menino parecia sempre cansado, o olhar piscando mais quando alguém falava alto. Sentava no fundinho, onde conseguia se esconder. E quando o assunto era leitura, ele se encolhia. Uma tarde, ela se aproximou devagar. Heitor, quer ficar perto de mim hoje? Ele assentiu. Na aula seguinte, ela propôs outra atividade. Meu objeto favorito. Cada criança traria algo que contasse uma história sobre sua família. Heitor trouxe um carrinho antigo com a tinta descascada. As crianças olharam esperando piada. Dandara pegou o carrinho com cuidado. Conta pra gente de onde ele veio. Era do meu avô. A voz dele saiu baixa. Ele consertava brinquedos. Quando eu fico nervoso, eu fico mexendo nele. Nervoso por quê? Ele respirou fundo. Porque os meninos me chamam de filhinho de madame, e depois dizem que eu sou mimado que não sabe ler. Eu fico com vergonha de ler em voz alta. Eu barro as palavras. A sala ficou muda. Dandara sentiu o coração apertar. Agora, a ferida tinha rosto. Ela sabia o nome daquilo. Bullying silencioso. E via o peso que o menino carregava. Obrigada por confiar, Heitor. Ela sorriu. Você não está sozinho. A gente vai aprender juntos. E quem ri da dor do outro vai aprender 2 vezes. Naquela tarde, ela montou um pequeno plano com o Heitor. Leitura em duplas, sem exposição e um sinal combinado quando ele precisasse de pausa. Chamou também 3 colegas empáticos para serem anjos de escuta, para estar por perto sem invadir. Pôs no mural de forma anônima. Eu rio quando tenho medo de ser eu mesmo. Os risos, aos poucos, perderam a graça e ganharam consciência. 2 dias depois, a diretora marcou uma conversa com Dandara e Clarice. A mãe chegou cheirando a perfume caro, passos firmes, o celular na mão. Olha, diretora, eu quero objetividade. Meu filho não é laboratório. E eu não aceito que uma professora que... Ela fez um gesto de cima a baixo de novo. Não passa exemplo, queira ensinar valores. Dandara respirou. Era o momento de escolher entre o silêncio e a verdade. Seu filho está sofrendo bullying, dona Clarice. Em silêncio. Eu estou cuidando dele, com trabalho, não com aparência. E colocou sobre a mesa um conjunto de bilhetes, sem nomes, com frases que descreviam provocações ao Heitor. Eu não vim aqui me defender. Vim defender seu filho. A diretora surpresa olhou os bilhetes. Clarice ficou sem fala por um segundo. Raro. O silêncio trouxe uma fresta. Ela começou, mas o orgulho engoliu o resto. Eu quero provas. Dandara propôs então a Assembleia da Virada. Pais, alunos, funcionários. Uma noite de falas. A diretora concordou. Clarice revirou os olhos, mas aceitou. Quero ver no que dá, disse saindo. Chegou o dia. O pátio da escola virou um pequeno auditório. Luz amarela, microfone simples. Dandara abriu a noite convidando quem quisesse a falar sobre um dia em que fui julgado e o que aprendi com isso. O primeiro a levantar foi o seu João, porteiro. Contou de quando foi barrado na entrada de um prédio. Por que porteiro não anda no elevador social? Uma mãe falou do cabelo crespo da filha, que colegas queriam alisar com piadinhas. As vozes foram se somando, criando um coro de humanidade. Quando a noite já ia alta, Heitor levantou. O coração de Dandara bateu mais forte. Clarice arregalou os olhos. Eu quero falar, disse o menino com o carrinho do avô na mão. Eu rio alto quando fico nervoso, mas eu também fico triste quando riem de mim. Eu tenho medo de ler em voz alta, mas a professora Dandara me ajuda. Ela me chama do lado e me deixa tentar de novo. Eu quero agradecer. E quero dizer que eu ri de um colega uma vez. Desculpa. O pátio respirou junto. Clarice levou a mão à boca. Pela primeira vez, seus olhos brilharam de um jeito menos duro. A armadura começava a rachar. Ela pegou o microfone hesitante. Julguei a professora pela aparência. Eu faço isso no meu trabalho todos os dias. E sem perceber, fiz com a pessoa que cuida do meu filho. A voz falhou. Me desculpe, professora. Me desculpem, pais. Me desculpa, filho. Dandara aproximou-se e a abraçou. Não como quem vence, mas como quem entende. Porque perdão também é aula. O pátio aplaudiu. Uma mãe chorou.
Um pai acenou com a cabeça, tímido. A diretora, emocionada, respirou fundo. Na manhã seguinte, a escola mandou um comunicado, reconheceu publicamente o trabalho de Dandara e anunciou que o projeto Sala do Respeito seria adotado em todas as turmas. Convidou pais para oficinas de escuta ativa e comunicação não violenta. E num gesto raro, pediu desculpas por não ter percebido antes as dores silenciosas nas salas. No final da semana, houve uma homenagem singela. Nada de pompa. Um mural com os bilhetes de gratidão virou exposição permanente. Dandara recebeu flores da turma, um cartão da equipe da limpeza, um abraço apertado de Heitor e da direção, um convite: coordenar o eixo de convivência e valores da escola, com gratificação e autonomia para formar professores. Ela aceitou. Não por vaidade, mas por missão. Na saída, Clarice a esperava, sem salto, sem maquiagem carregada e sem máscara. Eu trouxe uma coisa, disse, estendendo uma caixa pequena. É um lenço da minha avó. Ela dizia que, quando a gente não consegue falar, a gente pode escrever. Eu não consegui escrever um bilhete decente, mas consigo agradecer. Obrigada por ver meu filho quando eu só via meu reflexo. Dandara sorriu, com aquela luz mansa que vence tempestades. Eu também aprendi, Dona Clarice. A gente não precisa ser perfeito para educar, só precisa ser verdadeiro e cuidar. No portão, as crianças passaram correndo, rindo de um jeito diferente. Rindo com não de. Heitor acenou. Até segunda, prof. O carrinho do avô, já sem tinta, brilhou como novo. Porque algumas coisas só brilham quando a gente limpa a poeira do olhar. Se essa história tocou você, me diz nos comentários. Qual foi o momento em que você se sentiu julgado e como Deus te sustentou? Quem sabe sua experiência não vira semente para curar alguém hoje. Curta, compartilhe com quem precisa de esperança e, acima de tudo, lembre-se: quando a gente planta respeito, a colheita é pertencimento. E o fruto é paz. Você já reparou que quando a luz começa a incomodar, algumas pessoas correm para apagar o interruptor? Foi isso que aconteceu quando o Sala do Respeito virou assunto no corredor, no portão, no grupo de mensagens. Bastou a escola anunciar que levaria o projeto para outras turmas para surgirem os sussurros. É moda, coisa de quem quer aparecer, doutrinação. As palavras, como pedrinhas, começaram a bater nas vidraças de quem estava tentando construir ponte. Na segunda-feira, Dandara chegou cedo. Passou a mão pelo mural de bilhetes e respirou. Orava baixinho. Deus, me dá mansidão e firmeza. O pátio estava ainda úmido do sereno. De longe, ouviu uma risada mais alta, não de criança. Eram duas mães conversando. Já viu? Agora todo mundo é vítima, daqui a pouco vão proibir rímel para não oprimir os cílios, disse uma, arrancando risos da outra. Dandara manteve o passo. No portão, seu João, o porteiro, piscou com cumplicidade. Coragem, professora. Quem não gosta de espelho fala mal do vidro. Na sala, os alunos chegaram como quem volta para casa. Trouxeram para a atividade da semana um álbum de fotos de orgulhos silenciosos. A avó que fez o primeiro bolo para vender, o pai que voltou a estudar, a tia que cuida de 6 sobrinhos. Dandara sentia que a turma estava aprendendo a dar nome às coisas. A empatia, como planta, começava a cobrar água e luz diária. Mas a corrente contrária se organizava. No grupo de pais, alguém criou uma enquete anônima. Você aprova o projeto Sala do Respeito? Na sequência, vieram comentários atravessados, memezinhos, uma montagem cruel com o corpo da Dandara, ridicularizando seu vestido florido. Ela soube porque uma mãe discreta mostrou no celular. O golpe foi baixo. O sangue subiu à face, mas a voz por dentro disse: respira. Ao fim da manhã, a direção marcou reunião extraordinária. Na sala da diretora, além de Dandara e Clarice, havia um homem de terno ajustado, sorriso de comercial e prancheta. Um consultor pedagógico contratado por um grupo de pais para avaliar a metodologia. Ele se apresentou como Doutor Marcelo. Professora Dandara, começou ajeitando os óculos. Eu li os relatórios e visitei a sala. Vejo boa vontade, mas preciso questionar a eficácia. Essas atividades de bilhetes, rodas, mural,
São difíceis de mensurar, e mensurar é tudo. Tenho aqui uma proposta de campanha da excelência. Ele bateu na pasta. Focada em indicadores, metas rígidas, ranking de desempenho. A ideia é substituir esse projeto por algo mais profissional. Clarice cruzou os braços, concordando com a cabeça. Eu apoio. O que funciona é cobrança. Essa coisa de sentimento amolece criança. Dandara olhou para a diretora, que parecia dividida. Ela pensou em Heitor, no carrinho do avô, nos papéis do mural, e respondeu com calma. Doutor Marcelo, metas são importantes, claro, mas o que a gente mediu essa semana foi o silêncio que virou fala, o riso que virou pedido de desculpa, a turma que virou time. O Heitor... Ela respirou. O Heitor voltou a ler em voz baixa sem tremer. Isso não aparece em tabela, mas muda uma vida. Se quiserem, a gente cria indicadores, sim. Número de conflitos, de mediações, de bilhetes de gratidão. Mas não trocaremos vínculos por planilhas. Houve um silêncio. O consultor sorriu de canto. Compreendo sua paixão, professora, mas a escola precisa agradar aos clientes. Dandara engoliu seco. Clientes. A palavra doeu. A escola precisa formar gente, corrigiu. E gente tem cicatriz, não gráfico. A reunião foi suspensa. A diretora, com olhos cansados, disse que escutaria a comunidade antes de decidir. Clarice deixou a sala com o salto riscando o corredor. Na semana seguinte, vieram as sabotagens miúdas. Um papel colado na porta da sala. Proibido rir. Lei Dandara. Um desenho maldoso no quadro antes da aula, caricaturando seu corpo. No intervalo, um aluno de outra turma passou correndo e sussurrou, baleia, achando que ninguém ouviria. Dandara ouviu. Foi atrás, chamou pelo nome. O menino tremeu. Em vez de bronca, ela contou do tempo em que também foi chamada de coisas e de como isso vira uma pedra no peito. Você quer ser pedreiro de pontes ou de muros? Perguntou, olhando firme. Pontes tu, balbuciou ele envergonhado. Então começa hoje, você tem coragem. No mesmo dia, a coordenadora comunicou que haveria uma observação surpresa do Dr. Marcelo na aula da Dandara. A intenção era verificar efetividade. O coração dela bateu mais forte. Orava enquanto arrumava a sala. Senhor, não me deixa endurecer, me dá palavras certas. O consultor entrou com prancheta, olhos de caça. Dandara sorriu. Hoje a gente vai praticar escuta ativa. Cada dupla vai contar uma coisa boa que viveu e uma coisa que incomodou. O colega só pode fazer uma pergunta. Como você se sentiu? No começo, houve risos nervosos, mas logo a sala mergulhou. Uma menina falou do dia em que a mãe conseguiu um emprego. Um menino confessou que sente falta do pai que viaja. Outra contou que sente medo de errar o R por causa da risada dos outros. Heitor, apertando o carrinho do avô no bolso, falou do dia em que conseguiu terminar uma página inteira. Não houve aplauso, houve silêncio de respeito. O consultor anotava impaciente como quem procura falha em receita. Ao final, Dandara pediu. Quem hoje se sentiu mais leve, levante a mão. Braços subiram, tímidos. Depois, firmes. Quase todos. O consultor pigarreou. Sentimentos são voláteis, disse, tentando diminuir. Amanhã eles mudam. E é por isso que a gente treina todos os dias, respondeu Dandara. Para quando doer, a gente já saber cuidar. Na saída, uma surpresa. Clarice esperava Dandara. Não com veneno, mas com pressa. Professora, o Heitor, ele não dormiu à noite. Disse que sonhou que ia ler e todos riam. Eu gritei com ele. Falei que ele tinha que aguentar. Ela mordeu o lábio. Fui dura. Fiz igual fizeram comigo. Eu não sei o que fazer com esse medo dentro de casa. Era a brecha. Dandara encostou-se à parede, respirou e convidou. Vem amanhã 10 minutos antes. A gente cria uma rotina de leitura sem plateia. Imon tenta trocar a aguenta por eu tô aqui. A gente cresce melhor quando tem porto, não só mar. Clarice assentiu, vulnerável pela primeira vez. Dandara viu nos olhos dela a menina que um dia foi cobrada demais. Enquanto isso, o grupo dos pais fervia. Uma mensagem se espalhou. Quinta, vamos votar na substituição do projeto pela campanha da excelência. Compareçam.
Emojis de mãozinha, foguinho, planilhas. Uma minoria defensora do projeto tentava falar, mas era engolida por ironias. A briga não era só de método, era de visão de mundo. Medir o que sente ou sentir para medir melhor. Na quarta, uma tempestade caiu no fim da tarde. A luz do bairro oscilou. A escola, por precaução, cancelou o período noturno, exceto a votação, remarcada para o pátio coberto. Pais chegaram de guarda-chuva, respingos de água no piso, cheirinho de roupa molhada. O consultor montou um telão, gráficos coloridos, palavras em inglês. Dandara estava ali com suas folhas simples e desenhos das crianças. O contraste era gritante. Senhores, começou o consultor cheio de brilho, o que proponho é um programa de alto impacto, com metas claras, ranqueamento e premiações. Disciplina, desempenho, competitividade saudável. É assim que se forma vencedor. Alguns pais aplaudiram. Ele apontou para um slide. Turmas A, B, C. Medalhas de produtividade, os 10 melhores. Dandara pediu a palavra. A diretora concedeu. Eu não vim contra desempenho, disse. Eu vim a favor de pessoas. O que vale uma medalha se o caminho até ela foi pisando no colega que tem medo de ler? A sala do respeito não reduz ninguém a um número. Ela promete que cada um, do seu jeito, vai ter voz. Um pai levantou a mão. Professora, eu entendo, mas o mundo é competitivo. Meu filho precisa estar pronto. Eu concordo. E digo, quem aprende a respeitar, trabalha melhor em equipe, resolve conflitos, erra e tenta de novo. E isso dá vantagem também. Não é mundo da fantasia. É preparo de gente inteira. Clarice olhou para o filho, para o carrinho no bolso dele e mordeu novamente o lábio. A tempestade dava estalos no telhado, pontuando as falas. O consultor sorriu de lado e soltou a última carta. E quem garante que bullying diminuiu? Temos números? Dandara respirou. Tirou da pasta um quadro simples. Conflitos relatados nas últimas 2 semanas. Mostrou que, depois da assembleia, os bilhetes anônimos de riso cruel caíram pela metade e os pedidos de desculpas aumentaram. Não era tese, era pista. É pouco tempo, eu sei, mas quando a terra é boa, a semente brota. A gente só precisa continuar regando. O consultor iniciou a contagem de votos. Mãos foram erguidas 1, 2, 3 filas. Dandara não tentou adivinhar. Olhou para Heitor, que apertava o carrinho como quem segura um fio de esperança. Foi aí que a luz oscilou forte, e num estalo o pátio mergulhou em meia escuridão. Chuva batendo, vento assobiando. Algumas pessoas riram, nervosas, outras reclamaram. O consultor bateu no microfone. Mudo. No meio do barulho, um grito. Uma placa do telão, solta pelo vento, estava prestes a cair sobre um grupo de crianças que brincava perto do palco. Dandara nem pensou, correu, abriu os braços e puxou 2 delas para o lado. A placa estalou no chão, por um triz não atingindo ninguém. O pátio prendeu a respiração e por um segundo só se ouviu o coração de todo mundo batendo junto. Heitor, tremendo, agarrou o braço da mãe. Clarice, pálida, olhou para Dandara, a mesma mulher que ela tinha diminuído pelo vestido, pelo cabelo, pelo corpo, e viu alguém que protegeu seus filhos sem pensar 2 vezes. Não havia planilha que coubesse aquilo. A luz voltou, tímida. O consultor pigarreou, tentando retomar o controle. Bem, retomemos a votação. Mas algo tinha mudado na sala. Um pai levantou e disse, antes de votar eu quero falar. Hoje eu percebi que excelência não é só nota, é caráter. Eu voto no projeto da professora. Um burburinho percorreu o pátio. Clarice levantou a mão. Seu rosto era outro. Eu também quero falar. E com a escola inteira olhando, ela deu um passo à frente. Clarice respirou fundo, os olhos marejados refletindo a luz trêmula dos refletores. O pátio inteiro silenciou, como se as telhas, o vento e a chuva também quisessem ouvir. Eu fui a primeira a criticar a professora Dandara. Começou a voz firme, mas macia. Falei do cabelo, do vestido, do corpo. Eu achei que estava exigindo padrão, quando, na verdade, eu estava repetindo a violência que fizeram comigo. Ela olhou para o filho. Heitor tem medo de ler e eu tratei o medo como fraqueza. Hoje, quando a placa quase caiu,
Quem se moveu foi quem eu chamei de imprópria. Ela protegeu nossas crianças. Eu peço desculpas. Virou-se para Dandara. A você. E peço que a escola escolha ser humana antes de ser perfeita. Um murmúrio quente percorreu o pátio como um cobertor de aprovação. O consultor ajeitou a gravata e tentou reconduzir. Agradeço a emoção, mas a pauta é pedagógica, não sentimental. Precisamos de critérios objetivos. Objetivo é meu filho conseguir dormir. Disparou um pai de braços cruzados. E ele só dormiu depois da assembleia da semana passada. Objetivo é minha filha querer vir para a escola sem medo do cabelo dela, disse uma mãe erguendo a mão com firmeza. Marcelo sorriu com condescendência. Senhores, ninguém está invalidando sentimentos. No entanto, Dandara pediu a palavra. A diretora assentiu. Eu não vim disputar troféu com ninguém, ela disse andando 2 passos à frente. Vim propor que a gente faça a escola com as 2 mãos. Uma que aponta caminhos e outra que acolhe quedas. Hoje a tempestade mostrou o que é prioridade. Gente, se precisarem de números, a gente mede. Mas se esquecerem de nomes, a gente perde. Heitor levantou a mão, timidamente. O pátio virou o rosto na direção dele. O carrinho do avô brilhava no bolso da jaqueta. Eu posso ler uma coisa? Dandara assentiu com um sorriso que dizia, eu confio em você. Ele abriu um caderno amassado e respirou fundo. As sílabas saíram contando passos, às vezes tropeçando, mas seguindo. Um texto curto, escrito por ele, intitulado Quando o barulho para. Quando o barulho para, eu escuto meu coração. Ele fala que eu posso. A professora disse que ler é caminhar e que cada letra é um pé. Eu tropeço, mas não caio. Eu quero que ninguém ria e que eu possa ser eu. Eu quero que a escola seja um lugar que segure minha mão quando o barulho vier. A última palavra escorreu como chuva no telhado. Ninguém aplaudiu de imediato. Primeiro veio o silêncio de respeito, que é a forma mais alta de aplauso. Depois, palmas, muitas palmas, e um choro contido que virou riso aliviado. Marcelo procurou o apoio dos gráficos. Parecia pequeno atrás do telão. Tentou uma última investida. É tocante, Heitor. Mas governar por exceções é perigoso. Precisamos pensar no conjunto. E o conjunto responde a estímulos competitivos. É assim que o mercado funciona. A escola não é mercado, interrompeu a diretora com doçura mais firme. A escola é comunidade, e comunidade não joga fora os seus. O consultor pigarreou, segurando a pasta. Estava claro que o clima tinha virado. Mesmo assim, chamou a votação, confiante na articulação prévia. As mãos começaram a subir. Metade, pouco mais, pouco menos. Difícil contar. Uma mãe sugeriu que a votação fosse nominal, com justificativa curta. A diretora concordou. Pegou uma prancheta. O pátio sempre guardou histórias. Aquela noite ganharia uma página própria. Enquanto os nomes eram chamados, um barulho de notificação correu pelos celulares. O grupo dos pais, que até então fervia com memes e ironias, recebeu um áudio de um número desconhecido. Vários apertaram play ao mesmo tempo. E, sem querer, o pátio virou caixa de ressonância. A voz era a de Marcelo, o consultor, em tom de bastidor. Fiquem tranquilos, senhores. O pacote Excelência é escalável. Depois fechamos com a gráfica e com a plataforma parceira. Vocês ganham desconto por turma. Eu garanto um percentual. A escola vai adorar o material e eu cuido de colocar no contrato como insumo pedagógico. É dinheiro certo e marketing pronto. O impacto foi imediato. O silêncio se aqueceu, virou murmurinho indignado. Um pai virou-se para ele. O senhor está vendendo uma solução e lucrando em cima dos nossos filhos? Isso é crime? Disse Marcelo vermelho, defensivo. É consultoria. Todo mercado tem parceiro. A gente não é mercado, repetiu a diretora, agora com a voz firme de quem decide. E aqui não tem comissionamento escondido. O senhor pode se retirar. Marcelo tentou argumentar, mas o olhar da comunidade deu a resposta. Guardou a pasta, apressou o passo em direção ao portão, escorregou de leve no piso molhado, recuperou o equilíbrio e foi embora sob uma chuva fina de reprovação. A votação recomeçou, agora com um perfume de verdade e coragem no ar. Nomes foram chamados, justificativas dadas.
Eu voto no projeto porque meu filho parou de chamar o outro de apelido. Eu voto porque minha menina quer ler em voz alta. Eu voto porque hoje vi a professora salvar crianças sem perguntar o sobrenome. Quando a contagem terminou, a diretora respirou, olhou para Dandara, olhou para a comunidade e anunciou: o projeto Sala do Respeito continua e a escola vai institucionalizar práticas de convivência. A campanha da excelência, da forma apresentada, está rejeitada. Mas abrimos espaço para construir metas de aprendizado com humanidade. O pátio explodiu em aplausos. Heitor abraçou a mãe, que chorou sem vergonha. Seu João, o porteiro, enxugou discretamente os olhos com a manga da camisa. Dandara sentiu o peso sair dos ombros, como quem larga uma mala depois de longa caminhada. A tempestade lá fora diminuiu. Mas o clímax daquela noite ainda não tinha acabado. Clarice pegou o microfone de novo. Eu queria propor algo. Eu não quero ser só a mãe que pediu desculpas. Eu quero trabalhar. Posso abrir um grupo de pais voluntários para apoiar o projeto? Oficinas simples. Como escutar sem atacar. Como falar de medo com nossos filhos. Como a gente lida com corpo e aparência em casa. Eu sei organizar evento. Prometo manter tudo transparente e sem promoção pessoal. Se eu escorregar, vocês me puxam. Eu quero aprender a não repetir a violência que me fez dura. Um sim coletivo, meio riso, meio lágrima, respondeu sem precisar da diretora. Dandara caminhou até Clarice e de mãos dadas propôs: começamos com um acordo de palavras. Escrevemos juntos as palavras que a gente quer que morrem aqui dentro. Baleia, varapau, feio, burro, pobre coisa. E as que a gente quer que vivam. Bem-vindo, posso te ajudar. Você tem valor. Eu erro e aprendo. Colamos no portão. Todo mundo passa por elas toda manhã. Fechado, disse Clarice. E eu trago café e bolo. Riram, sem comissão. As crianças que até então bocejavam nas cadeiras pediram a vez. Uma menina sugeriu um cantinho do respiro, com almofadas e livros para quando alguém ficasse triste. Um menino propôs uma caixa de coisas boas da semana. Heitor pediu uma hora do avô, em que todo mundo traria histórias de alguém mais velho que ensinou algo de valor. Dandara anotou tudo com letra grande no papel pardo, sua lousa de promessas. Foi quando a diretora se aproximou da professora, abraçou-a de lado e sussurrou com os olhos vermelhos: obrigada por me lembrar por que escolhi ser educadora. Eu ia me perder em papéis e planilhas. A gente se salva em bando, respondeu Dandara, com um sorriso cansado e luminoso. Na dispersão, a escola ganhou outra textura. Pais trocavam números, promessas de ajuda, apertos de mão sinceros. Um menino que outrora zombara do mural aproximou-se de Dandara de cabeça baixa. Eu que colei a piada na sua porta. Desculpa. Eu não sabia que doía tanto. Doeu sim, ela respondeu, sem dourar. Mas doeu menos quando você contou. Quer me ajudar a montar o cantinho do respiro? Quero. Quando o portão finalmente se fechou, já era noite avançada. A chuva virou garoa, fina como um véu. Dandara ficou por último, recolhendo as cadeiras. No pátio vazio, ouviu passos leves. Era Heitor. Prof. Ele estendeu o carrinho. Quer segurar um pouco? Eu? Ela riu surpresa, segurando o brinquedo gasto com reverência. Minha mãe diz que coisa que dá sorte tem que passar de mão para mão, para não guardar milagres só para si. Dandara apertou o carrinho entre os dedos, como quem sela um pacto silencioso. Obrigada, Heitor. Amanhã a gente lê de novo, do jeitinho que combinou. E quando o barulho vier, a gente respira, ele completou, com um sorriso que misturava orgulho e coragem. Na rua, um trovão distante ronronou como despedida. A tempestade se recolhia, e no céu uma faixa tímida de claridade abriu como quem diz: já já o sol volta. Naquela noite, no grupo dos pais, as mensagens mudaram de tom. As piadas morreram na praia. Surgiram convites para as oficinas, ofertas de carona, ideias para campanhas de livros. Clarice, fiel ao que prometeu, escreveu um texto simples. Hoje eu aprendi que o corpo que eu critiquei foi o corpo que protegeu. E que a voz que eu tentei calar ensinou meu filho a falar.
Obrigada, Dandara. Não havia filtro nem marketing, havia verdade. E a verdade, mesmo que fale baixinho, ficou. Dandara, em casa, colocou o carrinho do avô do Heitor na estante, ao lado do colar da sua própria avó. 2 objetos, 2 histórias, um mesmo fio. Quando a gente escolhe cuidar, Deus abre caminho onde só tinha muro. Ela apagou a luz, o coração batendo num compasso novo. O clímax tinha passado, mas o desfecho, aquele com gosto de justiça e redenção, estava ali na esquina esperando o amanhecer. O sol nasceu com um brilho tímido, daqueles que a gente reconhece como promessa. A escola parecia outra, não nos prédios, mas no ar. Quem entrava cruzava com o acordo de palavras colado no portão. Em papel pardo e letras grandes, uma lista de coisas que não cabiam mais ali. Baleia, burro, feio, varapau, e logo abaixo as que passavam a ter casa. Você tem valor? Posso te ajudar? Vamos juntos, eu erro e aprendo. Alguns pais paravam para ler em voz alta para os filhos e as crianças repetiam como quem decorava uma canção. Dandara chegou cedo, trazendo 2 almofadas novas para o cantinho do respiro. O coração batia num compasso calmo, como quem carrega a certeza de que estava no caminho. Antes da primeira aula, Heitor apareceu na porta. O carrinho do avô estava de volta ao bolso, mas ele trazia outra coisa nas mãos. Um bilhete dobrado. Prof, eu escrevi uma carta para mim mesmo. Pode guardar comigo? Perguntou meio sem jeito. Ela abriu e leu em silêncio. Heitor, quando o barulho vier, lembra que você consegue. Pega o carrinho. Lê baixinho. Ninguém mora no riso dos outros. Deus está com você. Dandara devolveu o papel emocionada. Eu guardo com você, disse, encostando o dedo indicador no peito do menino. O melhor lugar. Naquele dia, a escola inaugurou as oficinas de pais. Clarice chegou com garrafas térmicas e bolo de fubá, que perfumou o pátio. Não havia salto alto nem maquiagem pesada. Havia olho no olho. A primeira roda chamava-se Escutar sem atacar. Um pai pegou o microfone e confessou que confundia orientar com mandar. Uma mãe disse que percebeu que, ao fazer piada do próprio corpo, ensinava a filha a se encolher. Clarice, humilde, abriu a própria ferida. Eu segui uma régua que me machucou e tentei medir os outros com ela. Eu não quero mais. Se eu escorregar, me avisem. Eu tô aprendendo. Ninguém zombou. Pelo contrário, alguém levou mais café, outra pessoa lavou as xícaras e o obrigada passou de mão em mão como uma moeda antiga que voltou a circular. Dandara olhava aquilo e lembrava da avó. Quando o povo decide ser ponte, até Rio Bravo atravessa. Na sala, o cantinho do respiro ganhou vida. Não era um cantinho só para chorar. Era um lugar de preparação. Ali, crianças liam um parágrafo e respiravam entre as palavras como quem dá laço num medo. Heitor começou a pedir, espontaneamente, para ler trechos curtos em voz baixa. Um dia, levantou o braço. Hoje, eu quero ler o começo da história em voz alta. Posso errar, mas eu tento. Dandara sorriu com os olhos. Pode errar. E pode acertar também, a gente fica com você. Ele leu. As palavras, antes escorregadias, foram ficando com corpo. Um tropeço aqui, outro ali, e muita coragem no meio. Quando terminou, não houve aplauso barulhento. Houve aquele silêncio que abraça. Depois, palmas leves, ritmadas, sem espetáculo. O rosto dele se abriu num sorriso que parecia janela escancarada para o sol. As coisas, porém, não viraram perfeitas de um dia para o outro. No corredor, Dandara ainda ouviu um comentário venenoso de um aluno de outra turma. No grupo de mensagens apareceu um meme velho, reaproveitado. O mundo não muda inteiro. Muda de pedaço em pedaço. Só que agora havia resposta. Um pai, antes calado, escreveu. Aqui não. Palavras têm dono. Uma mãe sugeriu. Se for piada que humilha, manda no lixo. E ficou combinado. Quem recebesse ofensa, encaminhava para os moderadores do grupo. O riso maldoso perdeu plateia. A diretora, por sua vez, cumpriu a promessa. Criou um comitê de convivência com professores, pais e alunos e convidou Dandara para coordenar. Sem holofote, sem faixas, com trabalho.
Vieram formações simples: mediação de conflitos, comunicação não violenta, práticas restaurativas. Em cada encontro, uma oração curtinha no início, apenas quem quisesse, pedindo sabedoria. Ninguém foi obrigado a nada. Muitos aderiram porque viram fruto na vida dos filhos. Sobre Marcelo, o consultor, soube-se que tentou voltar com uma proposta sem comissão. A diretora foi clara: obrigada, mas nossa escola não tem preço, tem propósito. O caso do áudio virou lição interna de ética. E num gesto ousado, a escola publicou uma carta de compromisso com transparência, comitês abertos e regras claras para a contratação de serviços. Quando a luz entra, a poeira aparece, e a gente aprende a limpar. Certo dia, um menino que liderava piadinhas procurou Dandara no intervalo. Trazia um desenho. "Fiz para a senhora", disse, sem conseguir olhar direito. "É uma ponte." No papel, uma ponte ligava duas margens. De um lado, medo. Do outro, coragem. No meio, pessoas de mãos dadas. No topo, uma inscrição torta: "Obrigada por segurar minha mão quando eu tive vergonha de quem eu era." Dandara segurou as lágrimas, abraçou o menino, abraço curto, respeitoso, e pendurou o desenho no mural. À tarde, a ponte de papel tinha recebido assinaturas da turma inteira. Cada nome era um prego de esperança. Heitor e Clarice, em casa, criaram um ritual de leitura noturna. 10 minutos, sem celular, sem TV. Quando o medo apertava o peito, ele pegava o carrinho do avô e a mãe lembrava: "Eu tô aqui." Em poucos dias, o menino começou a dormir melhor. Na primeira prova de leitura do trimestre, ele não tirou a maior nota. E tudo bem. Tirou a nota que o permitiu comemorar o próprio avanço. Na assinatura do boletim, Dandara escreveu: "Você virou narrador da sua história." Assim, o projeto foi se entranhando na rotina, não como moda, mas como disciplina de humanidade. O acordo de palavras no portão virou ponto de foto para as turmas. Cada semana, uma palavra viva ganhava destaque. Bem-vindo virou escrevinho na agenda. Desculpa passou a ser verbo de coragem. E o cantinho do respiro foi replicado em outras salas, com almofadas doadas por famílias. Não havia patrocínio, mas havia pertencimento, que é o patrocínio mais caro que existe. No final do semestre, a escola organizou a Mostra da Convivência. Nada de medalhas por ranking, troféus de papel para gestos concretos. Quem ouviu um colega, quem pediu desculpa com verdade, quem ajudou a limpar um erro, quem defendeu alguém sem gritar. Heitor recebeu um troféu pelo primeiro parágrafo lido com coragem. Ele levantou o papel com as duas mãos, como quem segura um mundo pequeno que vai crescendo. Clarice fotografou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Depois abraçou Dandara com gratidão quieta. "Eu queria te devolver algo", disse, lembrando do lenço da avó. "Mas eu percebi que não se devolve o que a gente recebe assim. A gente passa adiante." "É isso", respondeu Dandara. "A gente não guarda milagre, a gente reparte." Na semana seguinte, um pai pediu a palavra na reunião de pais. Era dono de uma loja no bairro, conhecido por ser duro nos negócios. Com a voz embargada, contou que depois do projeto, pediu desculpas a um funcionário que tratava com grosseria e, desde então, o ambiente mudou. "Eu achava que firmeza era gritar. Descobri que firme mesmo é quem consegue falar sem humilhar." A sala assentiu. O respeito começa na escola, mas não termina nos muros dela. Um episódio final selou a justiça que a gente gosta de ver. Lembram da mãe que, com sarcasmo, falou do rímel que oprime os cílios? Ela foi à secretaria um dia, envergonhada, pedir desculpas a seu João, o porteiro, por uma grosseria antiga. Levou um bolo e um bilhete que dizia: "Eu não vi a gente, eu vi a função. Obrigada por me receber todos os dias com sorriso, mesmo quando eu não merecia." Seu João, com a doçura dos que sabem o valor do trabalho invisível, respondeu: "Agora a gente se vê. E quando a gente se vê, a gente se cuida." A escola não ficou perfeita. Nenhuma é. Às vezes um meme tenta renascer, às vezes um apelido escapa. Mas agora existe um depois. Depois que a gente aprendeu, não dá mais para fingir que não sabe. E quando escorrega, tem mão estendida de todo lado. No último dia de aula, antes das férias,
Dandara sentou a turma no chão. Pediu que fechassem os olhos e imaginassem um rio que eles precisavam atravessar. Cada um pensou numa margem, medos e vergonha, raiva. E do outro lado escreveu uma palavra: coragem, respeito, perdão. Ela então perguntou: quem foi sua ponte? As respostas vieram entre risos e suspiros. A professora, minha mãe, meu amigo, seu João, Deus. Dandara fechou os olhos por um instante e agradeceu em silêncio. Depois disse: a ponte também cansa, então a gente alterna. Hoje eu sou ponte para você, amanhã você é para mim. E assim ninguém afunda. Quando o sinal tocou, as crianças correram como sempre. Heitor voltou só para um último gesto. Colocou o carrinho do avô na mesa da professora por alguns segundos e disse: só para ele ver a sala mais uma vez. Dandara segurou o brinquedo, como quem segura o fio de uma história que deu certo, e devolveu com um beijo no ar. Ano que vem a gente continua. Do jeitinho que combinou. Devagar não é atraso, é caminho. No portão, Clarice esperava. Sem discursos, sem pompas. Apenas um abraço demorado que dizia: obrigada por não desistir quando eu fui pedra. Dandara respondeu com outro abraço que dizia: obrigada por virar ponte quando podia ter virado muro. Ali, no simples, morava a justiça que restabelece. A humilhada exaltada, o arrogante arrependido, o fraco forte, o silêncio virando voz. A escola, aquela pequenininha no bairro, virou notícia boa na vida das famílias. E isso ninguém tira. Se essa história encontrou um lugar dentro de você, me conta. Qual ponte você quer ser na vida de alguém? O que você vai colar na porta da sua casa, do seu trabalho, do seu coração, para que ninguém mais entre com palavras que ferem? Escreve nos comentários a palavra que você quer que viva a partir de hoje. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com quem precisa respirar e lembra: Deus não nos fez para medir valor em centímetros, quilos ou etiquetas. Ele nos fez para caber no amor. Quando a gente cuida do outro, a vida encontra um jeito bonito de cuidar da gente.